Prosseguindo com o 14º Congresso do IEST, convido-os a ouvirmos agora a terceira palestra do seminário 2000 anos de abismo educacional, que está sendo ministrado por Eric Assunção. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos achegamos humildemente diante do Teu trono de glória e gostaríamos de rogar sabedoria para compreendermos melhor a educação verdadeira que queres nos ensinar. Pedimos para que nos ajude hoje e que nesse momento o Teu Santo Espírito seja o nosso professor e que estejamos abertos à sua instrução. Em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de nós começarmos então, vamos abrir as nossas Bíblias no nosso versículo-chave, Romanos 12:2. Vamos lá. E a Bíblia diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o caráter de Deus só será perfeitamente reproduzido em seu povo quando este deixar de se conformar, andar conforme o sistema educacional do mundo e aplicar a educação que foi dada por Jesus Cristo. Nós vimos ontem que a causa da decadência da igreja primitiva foi dar ênfase demasiada no intelecto, causando um desenvolvimento desarmônico das faculdades do ser, enquanto a verdadeira educação, segundo o livro Educação, na página 13, diz que a verdadeira educação é um desenvolvimento harmônico de todas as faculdades, física, mental e espiritual. E nós vamos ver hoje o que é que essa mudança no foco, em vez de amor pelas almas, passou a ser a igreja primitiva. Quando deixou o seu primeiro amor, passou a dar ênfase no ganhar o argumento. É quem está certo, não é mais tenho que ganhar a alma, trazer a alma aos pés de Cristo. Isso acontece muito hoje em dia. Mas o que é que essa mudança de espírito levou? Nós vamos estudar hoje como que a igreja cristã foi preparada no aspecto educacional para que virasse o papado, para que o homem do pecado surgisse. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui Paulo profetiza que antes da volta de Jesus aconteceria uma apostasia, um afastamento dos princípios divinos, um afastamento dos princípios divinos de educação, e o homem do pecado teria que se manifestar. No versículo 7 diz que o mistério da injustiça já operava lá nos dias da igreja primitiva. E nós vamos abordar hoje um período do século II até o século IV. A principal obra do papado, temos que nos lembrar disso, é a substituição da fé pelas obras. Fé pelas obras. E como os cristãos aceitaram tal abominação? Há 4 teorias, quatro ensinos que prepararam todo o caminho para o papado, que é, primeiro, o escolasticismo, segundo, crítica superior, o terceiro é o misticismo e o quarto é o pelagianismo. Hoje nós vamos estudar esses 4. Escolasticismo, crítica superior, misticismo e pelagianismo. Nós vamos entrar em cada um. Escolasticismo, segundo a Wikipédia, foi um movimento teológico e filosófico que buscou utilizar a filosofia grega clássica
para compreender a revelação religiosa do cristianismo, entendeu? Explicar a revelação de Deus através da filosofia grega. Ou seja, submeter a revelação à razão. Isso é escolasticismo. Você submete. Se o que Deus falou não parece fazer muito sentido, usa-se a filosofia, todo o raciocínio humano, para tentar dar uma razão para aquilo. Alexandria, lembrem-se que nós falamos do seminário de Alexandria, que a igreja cristã primitiva tinha 3 fases em sua educação. A primeira era a educação no lar, depois eram as escolas vinculadas às igrejas, e em terceiro, para quem quisesse ser evangelista, eram os seminários. E o seminário de Alexandria era o seminário mais famoso e foi o mais atacado também. Nós vamos ver o que aconteceu com esse seminário de Alexandria, que era uma referência da educação cristã. Ele aceitou a filosofia de Platão. Platonismo, que é a filosofia de Platão, doutrina de Platão, que viveu de 429 a 347 a.C., foi filósofo grego, e de seus seguidores, caracterizada principalmente pela teoria das ideias e pela preocupação com os temas éticos, visando, agora qual é o objetivo dessa filosofia dele? Toda meditação filosófica ao conhecimento do bem, algo que ele chamava de bem. Conhecimento este que se supõe suficiente para a implantação da justiça entre os estados e entre os homens. Isso é no dicionário Aurélio. O que quer dizer isso tudo? Platão acreditava que o conhecimento teórico do bem, ou seja, daquilo que os filósofos acreditavam ser o bem, era a solução para todos os problemas da humanidade. O conhecimento teórico. E Alexandria foi aceitando essa filosofia de Platão. O que acontecia? Para a cidade de Alexandria iam muitos renomados eruditos pagãos. E essa filosofia de Platão foi adotada por aqueles que desejavam ser cristãos, mas reter o nome e o título de filósofos. Neste século, aqui falando do 2º século, todos os líderes das escolas dos cristãos de Alexandria aprovaram isso. Aprovaram essa filosofia de Platão se introduzindo. Esses homens foram persuadidos de que a verdadeira filosofia, a maior e mais salutar dádiva de Deus, olha só o que os professores daquela escola, os líderes ali, estavam acreditando, que a verdadeira filosofia, o verdadeiro conhecimento, era isso aqui. Está espalhada a verdade em fragmentos, dentro de todas as seitas de filósofos, e portanto é o dever de todo homem sábio, especialmente do professor cristão, coletar estes fragmentos de todos os lugares e usá-los na defesa da religião e impugnação ou refutação da impiedade. Isso quem disse foi Mosheim no seu livro História da Igreja. Então o que aconteceu? Os professores cristãos daquele seminário começaram a dizer: a verdade está fragmentada em vários lugares e por isso todo professor cristão tem que conhecer o que os filósofos ensinam para pegar o bem que cada um pode oferecer e assim chegar à verdadeira conclusão do que é Deus e a verdade. E isso tudo, lembrem-se da motivação. A motivação foi aquela. Tudo começou com quem sabe mais. O desejo de querer saber mais do que o outro. Foi levando a educação cristã nesse rumo. Alexandria aceita a dialética. Agora nós vamos ver o que é a dialética. Tudo isso está dentro ainda do escolasticismo, de explicar a revelação com a razão. A dialética, segundo o dicionário Vicon, é a argumentação lógica, filosofia cuja teoria afirma que a realidade se altera o tempo todo, e olha só isso, superioridade da matéria sobre o espírito. Superioridade da matéria sobre o espírito.
é tentar explicar o mundo espiritual com coisas materiais, com coisas visíveis. Isso, um exemplo que nós já citamos aqui, foi o do próprio Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Como um homem sendo velho pode voltar ao ventre da mãe? Ele tentou explicar com a matéria uma realidade espiritual. Mas no dicionário de Cristo, o espiritual está acima do material. É algo que vai além do que nós vemos, vai além da compreensão humana. Nós temos que realmente crer, aceitar e experimentar. Karl Marx disse que é o processo de descrição exata do real, segundo o dicionário Aurélio. E quem foi o pai da dialética foi Aristóteles, que foi discípulo de Platão, pai da dialética. E a história nos diz que uma pessoa era apontada pelo bispo de Alexandria para o ofício de catequista, que era o professor religioso, cuja função era dar instrução religiosa aos pagãos e provavelmente também para os filhos dos cristãos daquele local. E para esta posição de professor do seminário ali, eram requeridos homens possuidores de perfeito conhecimento da religião grega e especialmente terem recebido uma educação filosófica para estarem aptos a conversar e disputar com qualquer pagão douto que, após longa investigação em outras questões, possa voltar sua atenção ao cristianismo. Então aqui o que nós temos? Eles estão dizendo o seguinte: é necessário para todo catequista, para todo professor cristão, que ele conheça a filosofia grega. Por quê? Porque assim ele vai poder disputar, ele vai poder falar com qualquer pagão douto, qualquer erudito aí no mundo, e assim esse pagão vai se interessar, vai voltar a sua atenção para o cristianismo. Esse era o raciocínio, que é o raciocínio que existe hoje. Continuando, não era suficiente ensinar aqui, em Alexandria, como em outras igrejas, as principais doutrinas do cristianismo, pois tais, os pagãos doutos, requeriam uma fé que pudesse passar pelo teste do exame científico. Isso no mesmo livro Church History, página 224 e 225. Então assim, os pagãos não vão se convencer. Eles não estavam conseguindo alcançar as pessoas na simplicidade do Evangelho. Por quê? O que eles precisavam mesmo era do poder do Espírito. Mas a ausência do poder do Espírito Santo, eles viram que não estava dando muito certo, eles tentaram por outro lado, alcançar os pagãos pelo intelecto, usar a própria filosofia deles para alcançá-los. Mas não era disso que a igreja cristã precisava. A igreja precisava do poder do Espírito Santo. E hoje acontece a mesma coisa. O testemunho não tem muito poder porque falta o Espírito Santo. E tenta-se suprir essa falta do Espírito Santo com intelecto. O intelecto jamais vai suprir o lugar do Espírito Santo. O que precisa a igreja de Laodiceia é resgatar o primeiro amor. Por isso Cristo fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é a fé que opera pelo amor. No mesmo livro, página 226, fala de Clemente, um dos primeiros professores da escola, e outros professores foram os primeiros a tentar satisfazer um desejo sentido por muitos, o desejo de uma exposição científica da fé e de uma ciência cristã. Clemente de Alexandria. Em História da Igreja Cristã, ouve-se falar dele. Então, esse é o famoso Clemente de Alexandria. Ele viveu de 150 a 215 ou 217. E a justificativa de Clemente para introduzir esse método, ele disse assim: eu diria àqueles que tanto gostam de reclamar. Por que ele estava falando isso? Tanto gostam de reclamar. Porque havia ainda aqueles cristãos fiéis, aqueles professores que não queriam se submeter a esse método de filosofia grega. E ele falou: eu digo àqueles que estão reclamando, esses que estão incomodando, que são,
como eu posso dizer, que estão desatualizados, que querem só usar a Bíblia. Eu digo para esses, olha a justificativa dele. Só que agora eu peço que vocês coloquem a mente de vocês em um modo de filósofo, porque tem que ser filósofo para entender isso que ele vai dizer. Olha só, filosofem aqui comigo agora. Se a filosofia é inútil, disse ele, mesmo assim seu estudo é útil. Se algum bem puder ser extraído ao demonstrar exaustivamente que esta é algo inútil. Entenderam? Foi isso que ele falou. Olha, mesmo a filosofia sendo inútil, não tem nada bom, mesmo assim estudar ela é algo útil. Para quê? Para você provar que é inútil. Esse era o raciocínio de Clemente. Vamos continuar ouvindo então. Mas vamos ver aonde levou esse raciocínio de Clemente. Estudar o erro só para mostrar que o erro é erro. E ele continua nesse mesmo livro, Church History, página 238, ele continua. Ele fala, talvez a filosofia tenha sido dada aos gregos com sentido especial, como preliminar ao chamado de Deus aos gentios, educando-os assim como a lei aos judeus para o cristianismo. E a filosofia foi um passo preparatório àqueles que deveriam ser conduzidos à perfeição através de Cristo. Então ele diz, assim como Deus deu a lei para os judeus, ele deu a filosofia para os gentios para prepará-los para aceitarem a Cristo um dia. Olha só. Mas o que diz o livro Evangelismo? O que diz a palavra do Senhor? A melhor maneira de expor a fraude do erro é apresentar as provas da verdade. Amém por isso, não? Nós não precisamos, irmãos, estudar erro para provar que é erro. A palavra de Deus diz que você tem que se firmar mesmo na verdade, porque aí quando qualquer erro vier, você vai saber que é erro, porque você conhece a verdade. Porque imagina só se você for estudar todos os erros que tem por aí. Aí nós caímos também num risco que é, ao contemplar, nós somos o quê? Transformados. E o que aconteceu com Clemente? Clemente deixou a fé. E este sistema, que substitui a fé pela razão científica, deu origem ao papado, pois contribuiu grandemente para que a igreja cristã mergulhasse em apostasia. Isso foi o escolasticismo. Assim foi submetida a palavra de Deus à razão, à ciência, quando na verdade a ciência é que tem que ser submetida à palavra de Deus. Agora nós temos aqui a crítica superior, Orígenes e a crítica superior. Orígenes foi um dos mais destacados pupilos ou alunos de Clemente. Ele nasceu em 185 em Alexandria e ainda jovem ele foi iniciado em ciência e arte grega. E a razão de Orígenes agora para estudar a filosofia, o que ele disse? Quando dedicava meu tempo inteiramente à promulgação das doutrinas divinas e minha fama e habilidade começaram a se espalhar a ponto de hereges e outros conhecedores das ciências gregas me visitarem, pareceu-me necessário que eu examinasse as opiniões doutrinárias dos hereges e o que os filósofos alegavam saber acerca da verdade. Entendeu? Ele falou assim, quando eu estudava só a verdade e comecei a ficar famoso e os pagãos começaram a me procurar, o que aconteceu? Ele não conseguia dar uma razão lógica, matemática para todas as indagações dos pagãos. Então, segundo ele, era necessário estudar as doutrinas dos pagãos. Caiu na armadilha. Isso é Neander também, Church History, página 463 e 464. Mas o que aconteceu? A situação é o seguinte, é porque a falta do Espírito Santo fazia com que o testemunho não tivesse tanto poder. Então, como é que as almas não estavam sendo ganhas pelo poder da vida do cristão? Entendeu? O poder era limitado, assim como é hoje. Aquele poder do derramamento do Pentecostes, ele havia sido perdido.
E as almas eram ganhas pelo poder do argumento. E hoje muitas almas são ganhas para a igreja, não vou nem dizer para Cristo também, de certa forma. Cristo usa tudo o que Ele pode para salvar uma alma. Ele usa tudo, usa até o ímpio muitas vezes para testemunho. Entendeu? Mas hoje isso acontece. Muitas almas estão entrando pelo poder do intelecto e não pelo poder do espírito. Então nós temos números, grandes números, mas o poder está faltando. Então Platão veio com essa filosofia que eliminava Deus. Platão veio com um erro. Cristo falou, eu sou a verdade. Orígenes tentou harmonizar a mistura dos dois, verdade e erro. E de um ponto de vista educacional, ele é o pai do papado. Orígenes, o pai do papado, porque ele misturou a filosofia com a verdade. Então ele cria primeiramente na Bíblia como refúgio contra erros e fantasias, mas por não conseguir uma explicação exata sobre todos os mistérios da Bíblia e objeções dos hereges, concluiu que deveria expô-la da mesma forma que os platonistas estavam acostumados a explicar a história de seus deuses, de forma alegórica. Isso no Mosheim Church History. E como é que agora, vocês sabem que isso existe hoje, não é? A crítica superior. Quem aqui já ouviu falar da crítica superior? Higher criticism em inglês. Alguns chamam de alta crítica. Espírito de Profecia traduz como alta crítica. E isso é uma interpretação alegórica das Escrituras. Quando eu estava vindo para o IESH, isso foi 2007, quando eu peguei o ônibus, eu estava na casa da minha avó, de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu me sentei do lado de um maçom. Eu vi o anel dele, da maçonaria, e o meu assento era o 13 e o dele era o 12, mas ele insistiu comigo que o dele era o 13 e o meu era o 12. Eu não quis discutir. Sabe que os maçons têm essas coisas com o 11 e o 13. Mas enfim, aí nós começamos a falar sobre religião no ônibus. E eu falei que eu era adventista, eu falei por que eu era adventista, expliquei de forma breve o que nós criamos. E ele começou a me explicar a forma que ele cria. E ele começou a dizer, começou a falar da Torre de Babel, que na verdade a Torre de Babel não existiu, que foi algo que está ali na Bíblia para nos ensinar lições espirituais, assim como o dilúvio, toda aquela coisa. Então ele cria de uma forma alegórica, que são alegorias somente para nós tirarmos lições. Isso vem de Orígenes, introduziu esse método no cristianismo. E como é que a pessoa determina o que é alegórico e o que não é, o que é literal na Bíblia? Como que uma pessoa vai saber? Segundo Orígenes, quando as palavras, se entendidas literalmente, oferecem um significado valioso, de acordo com a verdade e a correta razão, traduzindo filosofia grega, então o significado literal deve ser mantido. Mas quando as palavras, se entendidas literalmente, expressarem o que é contrário à correta razão ou filosofia, então o sentido literal deve ser descartado e apenas o sentido moral e místico deve ser considerado. Então, se era racional e valioso, agora quem determina o que é valioso? Aí é literal. Então, ele dá duas razões pelas quais fábulas, segundo ele, e absurdidades literárias são admitidas no volume sagrado, na Bíblia. A primeira razão é, se o significado literal fosse sempre bom, o leitor se conformaria com ele e não buscaria o sentido moral e místico. Agora, vamos meditar um pouco nisso. Segundo ele, tem um sentido moral e místico. Bom, o sentido moral você pode tirar de qualquer história literal da Bíblia. Isso não é. Mas agora, o místico. O que é esse sentido místico? A Bíblia não tem um sentido místico. Mas a Bíblia tem, como diz o Espírito de Profecia, um sentido profundo e oculto.
Deixa eu dar um exemplo. Vocês estavam aqui no culto ontem à noite, certo? Qual foi o evento que foi mencionado ali de início do Antigo Testamento? O dilúvio, não é? O dilúvio não tem um sentido místico, mas o dilúvio tem um sentido profético. Aquela história literal foi relatada ali na Bíblia, não só como um fato literal que aconteceu, mas como uma profecia do mundo antes da segunda vinda de Jesus. Ao mesmo tempo, olha a sabedoria de Deus, ao mesmo tempo que é um fato literal, ilustra o estado do mundo antes da volta de Jesus. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. A imaginação do pensamento do coração do homem era continuamente má. Noé foi aquele que advertiu o mundo do juízo vindouro, assim como aqueles que no poder da chuva serôdia vão dar o alto clamor, que se alguém adorar a besta e a sua imagem também receberá da ira de Deus. A porta da arca se fechando, da mesma forma que a porta da graça se fecha no fim dos tempos. Tem um sentido profético profundo, muito grande, além do que o que aparece na superfície. Mas isso não anula o fato do dilúvio ter acontecido. Então, mas isso era uma justificativa de Orígenes. Na verdade, o próprio Orígenes, se tivesse uma compreensão mais profunda da Bíblia, não iria precisar da crítica superior. E a segunda razão é que representações fabulosas e discordantes frequentemente fornecem instruções morais e místicas que não poderiam ser tão bem expressas por fatos e representações sóbrias. Ou seja, essas coisas aparentemente absurdas, Torre de Babel, dilúvio, só esse tipo de coisa pode nos dar lições morais tão profundas que algo normal não poderia, é o que ele está dizendo. Então, assim, essa foi a crítica superior, é dar uma interpretação alegórica às Escrituras, fantasiosa. E aí o terceiro que nós temos é o misticismo. Misticismo também foi advogado por Orígenes e mais tarde por Agostinho. Esse Orígenes foi um dos principais preparadores do caminho para o papado surgir. O que é o misticismo? Definido como aquela faculdade da razão, de onde procede a saúde e o vigor da mente, uma emanação de Deus para dentro da alma humana, e nisso estão contidos os princípios e elementos de toda a verdade, humana e divina. Isso foi também Mosheim no livro História da Igreja. Mas nós vamos entender isso melhor. O misticismo, uma emanação de Deus para dentro da alma humana, ou seja, Deus está aqui dentro. E aí você tem que descobrir o seu Deus interior. Vocês já ouviram isso? Eu cresci num lar onde se pregava isso. Isso é o que prega a nova era. Então, olha só, vamos recapitular até aqui. Deixa-se o primeiro amor. O amor por alma substituído pelo amor por estar certo. E isso leva ao quê? Leva a escola de Alexandria, que era uma referência de seminário cristão, a aceitar o escolasticismo, que é submeter a revelação à prova da ciência, da filosofia, que levou à alta crítica advogada por Orígenes, interpretações alegóricas da Bíblia. E isso levou a coisas aparentemente tão racionais, vão levar agora a algo aparentemente muito irracional. Olha só, que é o misticismo. Então, continuando, a história nos diz: silêncio, tranquilidade, repouso e solidão, acompanhados de tais atos de mortificação que tendem a atenuar e exaurir o corpo, eram os meios pelos quais a oculta e interna palavra, o Deus interior, era estimulada a produzir suas virtudes latentes e a instruir homens no conhecimento das coisas divinas. O que é que as pessoas faziam? Mosheim diz: esse método de raciocinar do Deus interior que tem que ser trazido à tona
produziu efeitos estranhos e levou muitos a cavernas e desertos, onde torturavam seus corpos com fome e sede, e submetiam-se a todas as misérias da mais severa disciplina que uma imaginação deprimida podia receitar. Então, o que aconteceu? Pessoas começavam a ir para os desertos, cavernas, passavam períodos sem comer, sem tomar água, maltratando o próprio corpo, porque dessa forma eles acreditavam que eles iam conseguir despertar, trazer para fora aquele Deus interior dentro deles. Isso, nós estamos aqui século 3, 4, e é dito que havia no Egito destes eremitas 76 mil homens e 27 mil mulheres. Se tornou bem popular. Só no Egito. Do Egito e da Assíria, o monaquismo se espalhou como uma epidemia. Então, esse monaquismo, sabe os monges católicos que faziam todas essas coisas? Essa filosofia daquelas escolas monásticas vem daí, do misticismo. E esse sistema educacional dominou a educação da Idade Média. Isso está no livro Desenvolvimento Intelectual da Europa, volume 1, 432 e 434. Então foi o depositário do aprendizado da Idade Escura, esse sistema monacal, e o monaquismo dominou em massa a educação. Contra esse sistema, a reforma batalhou. E o quarto e último que nós vamos ver hoje é o pelagianismo. 4 enganos que prepararam o caminho para o papado. Pelagianismo é a doutrina de Pelágio, que viveu de 360 a 420, surgiu no século V, sendo condenado pela Igreja Católica de forma definitiva em 417. Bom, mas se preparou o caminho para o papado, como é que foi condenado pela Igreja Católica? Nós vamos ver. Negava a existência do pecado original. Quem é que promoveu o pecado original? Agostinho. Dizia, ao contrário do que Agostinho dizia, que o homem já nasce culpado pelo pecado, dizia que a culpa havia afetado somente a Adão. Esse é Pelágio. Portanto, a humanidade nascia livre de culpa, e uma das funções do batismo, o batismo de infantes, aqui falando, limpar esse suposto pecado, ficava sem sentido. Entenderam por que a Igreja Católica não aceitou a doutrina? Porque teria que anular o batismo infantil. E é claro que a Igreja Católica se beneficiava com essas práticas, financeiramente também. Ainda defendia que a graça não tinha nenhum papel na salvação, apenas eram importantes boas obras, seguindo o exemplo de Jesus. Então anula a graça, salvação por obras. Isso era o pelagianismo. Mas o que é interessante é que, embora a Igreja Católica tenha aparentemente negado, rejeitado essa doutrina, aceitou a segunda parte dela, que é a salvação pelas obras. E isso nós vamos ver onde vai levar. D'Albinê, um dos historiadores que a senhora White usava, disse: o perigo da doutrina foi particularmente manifestado nisto, que ao colocar a bondade fora e não dentro do coração, estabeleceu-se um grande valor sobre as ações exteriores, observâncias legais e obras penitenciais. Afirmava também que os méritos de santos e mártires poderiam ser aplicados à Igreja. O pelagianismo multiplicou os ritos e cerimônias, com os quais a Igreja Católica também se enriquecia. Ao invés de olhar somente para Cristo para obter perdão inteiramente pela fé, o perdão era buscado principalmente na Igreja através de obras penitenciais. Os filósofos de Alexandria falaram de um fogo no qual os homens seriam purificados, que no caso seriam essas penitências. Muitos médicos antigos adotaram esta noção, e Roma declarou esta opinião filosófica um dogma da Igreja. O Papa, através de uma bula, anexou o purgatório ao seu domínio. Então,
o purgatório surgiu também com esse pensamento do pelagianismo, porque essas penitências, essas coisas que torturavam o corpo, pagar dinheiro, fazer essas coisas, essas obras, isso era o que traria a salvação. Esse era o fogo purificador, que é tirando a escória do caráter do homem. Para resumir tudo, o que nós vemos? O que é que a perda do primeiro amor fez com a igreja cristã? Isso é que a perda não, eles não perderam, eles deixaram o primeiro amor. É o que a Bíblia fala. E o que é que isso fez com a igreja cristã? Escolasticismo levou a paixão de provar pela razão as Escrituras, ganhar almas pelo poder do argumento e não pelo poder do Espírito, levou a querer submeter toda a revelação à razão. Crítica superior. Existem coisas que são difíceis de explicar na Bíblia de forma histórica ou científica. Bom, hoje nem tanto, mas naqueles tempos era mais difícil. Então isso levou a uma interpretação alegórica. O misticismo, essa crença desse Deus interior que tem que ser despertado através de maltratos ao próprio corpo. E o pelagianismo, que dá ênfase na salvação pelas obras. Agora, imagina só o que acontece também na nossa própria vida. Vocês veem todos esses ventos de doutrinas. Nós ouvimos em uma dessas noites que nós tivemos aqui, todas essas doutrinas, de que a igreja adventista é Babilônia, de que a divindade é composta de só 2 pessoas, ou 4 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Mãe, Deus Filho, Deus a Filha, já viram? Então todas essas coisas são o quê? É porque a pessoa perdeu o foco, entendeu? Porque realmente, se você tem o foco de ganhar almas, como Cristo falou, ide, fazei discípulos, ensinai. Se cada um aqui entender que é um professor e com a função de fazer outros discípulos, de ganhar almas e viver pelo Espírito, no poder e simplicidade do Espírito de Deus, ventos de doutrina não vão tomar conta das nossas mentes, não vão. Porque Deus vai nos guardar, mas para isso eu tenho que estar no propósito certo. Agora, o que acontece com uma pessoa que não tem esse foco? Acontece todo tipo de coisa. Ela pode viver só uma forma de religião, ela pode desanimar, ela pode se apegar a pecados para tentar suprir o lugar do Espírito, assim como a perda do Espírito Santo aqui fez com que todos esses ensinos do mundo viessem a entrar na igreja, preparando o caminho para o papado. Então, a minha oração hoje é para que nós possamos examinar os nossos corações e possamos ver qual é o nosso foco, qual é o meu foco como cristão, o meu verdadeiro objetivo. Por que eu sou um cristão, um servo de Jesus? E amanhã nós vamos estudar, nós não vamos estudar muito sobre a Idade Média, primeiro porque nós não temos muito tempo, e segundo porque não é assim tão edificante, mas nós vamos dar uma pincelada na educação na Idade Média e nós vamos entrar na educação da Reforma Protestante. Vamos ver o que a Reforma Protestante fez com essa educação, como foi um milagre educacional que aconteceu na Idade Média. Querido Deus e Pai amado que habita nos altos céus, Senhor, nós sabemos que a igreja primitiva, por deixar o primeiro amor, o Espírito de Jesus de salvar todas as almas e de fazer todo o possível para levar estas almas aos pés da cruz, porque isso foi perdido, um grande abismo se formou de erros e de ventos de doutrinas. E sabemos que hoje acontece o mesmo. Sabemos que hoje a sua igreja se encontra morna, que é muito difícil ter e manter esse foco. Mas nós acreditamos, ó Pai, que Cristo pode operar um milagre em nossas vidas.
Acreditamos que podemos nascer de novo, que a mentalidade grega pode ser apagada e que podemos simplesmente crer que Cristo morreu e que nós podemos morrer para o pecado, e que Cristo ressuscitou e que nós podemos ressuscitar para a novidade de vida. Ajuda-nos a crer, a aceitar e observar a Tua palavra, e dá-nos amor fervoroso pelas almas. Em nome de Jesus oramos. Amém.